Série B, nós precisávamos de 10 jogos ganhar 7. Tínhamos 98% de chance de cair. E ninguém acreditava, né? E aí um cara na rua falou no jornal, ó, saiu do hospício, tem que respeitar a Lisca doida do Ceará. E a torcida do Ceará transformou em música. Foi um erro, né? Foi um erro na minha carreira, não que eu me arrependa, mas depois de tudo que aconteceu hoje, analisando... Você não teria ido pro Santos? Não. Depende da ida pro Santos. Não é isso. Não é arrependimento. Né? Eu não tenho esse arrependimento. Eu constatei que foi um erro porque eu não tinha essa aceitação no Santos. Aí eu te falo muito por causa do negócio. Mas o Lisca é doido. O Lisca é doido. Ele foi o pior. Não, ele não foi o pior. Desculpa, até um desabafo aqui, mas é uma coisa assim que durou um ano, sabe? E eu não vejo eles falarem isso. Então, um grande abraço para todos vocês. Mas falem a verdade. Fato novo que é velho no futebol, né? Porque esse fato novo muitas vezes não resolve. O problema não é só o treinador. Sim. Foram muitos clubes até agora, Lisca. Qual elenco te deu mais trabalho? Bah! A de confusão, entendeu? Ah, é uma pergunta boa. Eu quero me firmar no mercado da Série A do Campeonato de Futebol Brasileiro. Fala, jogador! A gente está chegando na casa de um grande personagem do nosso futebol. Inclusive o mais doido deles. Mas doido ou não, a verdade é que ele deixou o nome dele marcado em vários clubes do Brasil. Luiz Carlos, mais conhecido como Lisca doido para todo o Brasil. E aí, Lisca? E aí, Ana? Tudo bom? Bem? Tudo. Obrigada por receber a gente aqui na sua casa, em Porto Alegre. Que isso, é um prazer enorme. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Não reparem na bagunça. Tá sozinho em casa? Sozinho. Tá abandonado. As meninas saíram, umas foram estudar, outras trabalhar. Alguém tem que trabalhar nessa casa, né? E eu tô aqui recebendo vocês, é um prazer enorme. Chama a galera para se inscrever no canal, dá aquele Bora like, se inscrever, dá like. Também é apresentador, tá, gente? Curtir a galera, Ana, turma nova aí, canal bombando. Vamos lá. Lisca, essa coisa de Lisca doida, é uma coisa que você curte, que é do rolê, da zoeira, ou você não é doido não, isso é super normal? Tem sempre os dois lados, né? Tá. O lado positivo, o lado negativo, óbvio. Doido, né? Doido é meio pejorativo algumas vezes, né? Mas eu não sou doido, eu não rasgo dinheiro, não saio pelado por aí. Sou um cara tranquilo, né? Já fui mais agitado, hoje em dia Hoje tá mais de boa. Bem mais tranquilo, né? Mas o lado positivo é de entretenimento, né? Uma meninada, né? Uma criançada que me procura, que gosta da música, da dança, sabe? O lado lúdico do futebol, né? Que se perdeu muito, né, com o tempo. Bastante, né? E tem o lado negativo que é, doido, né? Vai contratar um doido, pejorativo, né? Na hora de dar porrada também é mais fácil dar porrada num doido, né? A culpa é do doido, né? Não dos outros. Doido, aí assim, tu vai ver assim uma estatística, né? Não se valoriza tanto. Mas eu já tô acostumado, isso aí começou no Juventude e eu não me importo, não. Diferente da grande maioria, você não começa como jogador. Porque às vezes, né, joga um pouquinho e dá não vou dar certo, sou meio ruinzinho, vira treinador. Você não, você já começou como treinador mesmo. Comecei com 17 anos, antes de entrar na faculdade. Eu joguei muita bola minha vida toda, joguei nos juniores do Inter, joguei no Vasco da Gama, de Nova Milano, que é um time amador aqui do Rio Grande do Sul. Isso quantos anos? Puxa, isso foi em 90, né, quando eu estava entrando na faculdade. Uhum. E comecei também a faculdade, um professor meu me convidou para fazer estágio no Internacional, nas escolinhas, e ali mudou minha vida. E aí tem o Inter. O Inter... O início é no Inter no mesmo, Inter, né? nas escolinhas do Inter, na base. Escolinha mesmo, né? Era de criança, assim? De criança, eram os meninos de 9, 10, 11 anos. Imagina. Dava aula o dia inteiro, mas me mudou assim como homem também, sabe? Comecei a conviver com uma nova classe social, assim, com uma gurizada com bastante dificuldade, um sonho de criança ali, das famílias, sabe? E muitos preconceitos caíram, né? Muitos paradigmas foram quebrados. O futebol me ajudou muito isso na minha educação também, na minha formação como homem, principalmente na fase final ali, dos 17 até os... E aí comecei a trabalhar com futebol e
me apaixonei. Não tem como ir para outro lugar agora. Ficou difícil. Eu estava conversando até com a minha esposa, Dani, um tempo atrás. Mas se eu não for meu treinador, o que eu vou fazer? E ela, olha, acho melhor tu caprichar, né? Dar uma caprichada aí. Porque eu faço isso desde 17 anos. Já vão-se lá 31 anos de carreira. É muita coisa. É muita coisa, né? Futebol profissional comecei ali em 2005. Novo Hamburgo? No Novo Hamburgo. Não, no futebol profissional, meu primeiro time foi o Brasil de Farroupilha. Nossa. Mas eu fiquei pouco tempo, eu ficava pouco tempo nos times. Ainda fico alguns, né? Uns mais, uns menos. Mas ali eu comecei. Mas o primeiro, assim, mais pesado foi o Brasil de Pelotas. Que foi em 2008. Que era para não deixar o Brasil cair no gauchão. Para variar, né? Sempre aquela coisa, né? E o Brasil é um time muito popular, né? E tava numa situação muito ruim. E eu consegui tirar e dali para frente eu disse, pô, quem tirou o Brasil, como se tu dirigir um caminhão. Pô, dirigir um caminhão. Agora pegar um carro é mais fácil. E ali foi meu primeiro, depois de 2009, no Porto Alegre, que era a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Time do Ronaldinho e do Assis. E eu fui campeão gaúcho da segunda divisão e eu disse, opa, é difícil pra caramba ganhar a segunda divisão do Rio Grande do Sul. É duro. E daí foi, Luverdense, aí Caxias. Aí o Náutico também. Aí depois foi o primeiro trabalho assim maior mesmo foi o Náutico. A nível nacional, sim, o Juventude foi o primeiro, em 2012 para 13, né? Mas o Náutico, assim, dimensão nacional, foi o Náutico, 14, cheguei, ninguém me conhecia. Né? E aí do Náutico pro Ceará, e aí depois Sampaio, aí foi. Aí a carreira foi pelo Brasil inteiro, né? Eu costumo falar que a minha prancheta é meu passaporte pelo Brasil, né? E a vida de treinador é assim, graças a Deus, conheci Maranhão, Ceará, Recife, interior do Mato Grosso, São Paulo, Rio, Porto Alegre, Curitiba, e aí foi. E você vira especialista em Série B do Campeonato Brasileiro, né? É uma competição que você curte? Eu curto, né? Uma competição cada vez mais difícil, cada vez com uma dimensão maior. Cada vez mais valorizada, né? Clubes grandes também, o futebol brasileiro se organizou muito, né? Com os pontos corridos, não tem mais aquela virada de mesa, tu caiu, tu cai mesmo, tu tem que vir jogar, tem que jogar, pelo menos aqui. E não desce mais com aquela cota que antigamente tu descia com a cota da Série A, né? Hoje era muito injusto, né? Era injusto. Entre nós, né? Você já tem era bater peso e voltar, maior, né? Tipo, por ser um clube grande. Era bater e voltar. Com a grana, era bater e voltar, né? E agora tá bem mais parelho. E tu vê, né? Vários clubes médios crescendo no cenário, né? Na verdade, o cenário brasileiro mudou muito. Hoje tu vê um Cuiabá, tu vê um Red Bull, tu vê um América Mineiro jogando Libertadores, né? Então, quem não tiver competência realmente joga a Série B, né? Mas é uma competição que te projeta muito também, né? Eu tive a oportunidade de fazer com vários clubes e é uma competição bem legal que eu gosto bastante. Você até falou, né, de muitas vezes chegar para apagar a fogueira, aquela confusão, tentar salvar o time nas últimas rodadas. É algo que eu imagino, né? Deve ser muito estressante e cansativo. E que deu muito certo, né? Em vários clubes que você vai, deu certo. O que você fazia? Como que é esse trabalho, assim? É um trabalho... de tiro curto ali, né? Tiro curto e principalmente a parte mental, né? Você tem que mudar praticamente aquele ambiente que geralmente quando tu chega num momento conturbado, o time para cair, resgatar a confiança, fazer a reaproximação com o torcedor. Acho que isso eu faço muito bem. Até por causa desse personagem, aí vira a relação treinador-torcida, passa treinador-torcida-time, né? Porque geralmente a torcida com o time nesse momento já está estressado, né? Ninguém presta, ninguém serve, né? Você tenta trazer a torcida para perto. E aí vem para perto de mim, e aí o time vai pegando confiança, né? E aí passa pro time também isso, né? E aí aquele jogador que já não era mais aplaudido, ele começa a ser aplaudido, ele pega a confiança e o processo todo cresce, né? Eu procuro também zerar a conta dali para frente, né? No Ceará, por exemplo, quando eu cheguei em 2018, nós tínhamos 3 pontos em 27, em 9 rodadas. Aí fechou com 5 pontos em 36, parou para a Copa. Depois, o que eu fiz? Eu digo, não, o que passou, passou. Vamos começar a cuidar daqui para frente. E a gente estava sempre dali para frente em 5º, 7º, 8º. Opa, já não é 19º, já não é 20º. Dá para competir com os principais. Aí ganhamos do líder. Opa, os jogadores começam a acreditar no processo. Então é tu saber jogar muito e conduzir a mente dos jogadores para que eles acreditem no processo e melhorar o time, né? Porque também não adianta nada tu trabalhar o lado mental, falar, mexer com a torcida e não melhorar a parte técnica, tática do jogador, né? O treinador é um melhorador de performance, essa é a verdade, né? Então é chegar e melhorar os caras e acreditar.
Tem algum jogador assim que te marcou, que estava muito mal, muito desacreditado e que você conseguiu recuperar? Tem vários, vários. Fala pra gente. Vamos lá, o Everson, goleiro que hoje é do Atlético. Quando eu cheguei no Ceará, o Everson era o terceiro goleiro do Ceará. Né? Em 2015 foi isso, né? E eu vendo um jogo da Copinha, do Taça Farias Lopes, o Everson fechou o gol. Eu digo, mas esse cara pode jogar no time principal, né? E aí nós trouxemos ele para o time principal e a gente fez uma recuperação incrível e dali ele, né, virou um goleiro. E aí quando eu voltei em 2018, o Ceará era a pior defesa do campeonato. O Everson era, obviamente, o goleiro mais vazado do campeonato, né? Mas a gente acreditou muito nessa recuperação e nos últimos 28 rodadas, que foi depois da Copa, nós ficamos a segunda melhor defesa do campeonato. E o Everson foi o segundo melhor goleiro da competição e os números dele levaram que o Sampaoli contratasse ele para o Santos. Por causa das intervenções dele com os pés, por causa das defesas difíceis, pelo perfil dele. E ele me falou que o Sampaoli ligou para ele, nem conhecia ele, mas conhecia os números dele. Sim. Então a performance dele alavancou uma carreira que hoje está consolidada, né? Com certeza. Falou bastante do Ceará, né? O Ceará foi um clube muito importante na tua carreira, junto ali com o América Mineiro, né? Foi muito importante pela essa dimensão, pela essa projeção, pela oportunidade. Onde começa o Lisca doido que foi no Ceará? Onde foi a dimensão para o Brasil inteiro foi em 2018 para o Ceará, porque começou a aparecer... Mas a música já existia em 15? Em 15, quando eu fui a primeira vez. Né? O Brasil não conhecia ainda, só em 18 daí conhece. Série B, nós precisávamos de 10 jogos ganhar 7. Tínhamos 98% de chance de cair. E ninguém acreditava, né? E aí um cara na rua falou no jornal, saiu do hospício, tem que respeitar a Lisca doido do Ceará. E a torcida do Ceará transformou em música. Né? E aí a torcida do Nordeste. Cara, foi inacreditável. É uma coisa muito maluca, né? Porque eles foram muito inteligentes, né? Porque quando eles cantaram isso, eu fiquei na obrigação, né? Eu disse, o que você ia fazer? Você ia ignorar? Eu não posso deixar esses caras cair, pelo amor de Deus, né? Olha o carinho, sabe? Foi no meu primeiro jogo como treinador mandante pelo Ceará. E os jogadores viram aquilo também, né? E ali, aquilo que eu te falei, né? Porra! Tem uma confiança aí, a torcida, né? Tem um cara que chegou acreditando. E foi, né? Mas o Ceará realmente foi um clube marcante, o América também, o Juventude, o Náutico. Teve alguns times aí bem... O Inter, né? Por ter começado lá, ter ficado 17, quase 20 anos no clube. Ter trabalhado no Grêmio também, nos juniores do Grêmio. Tu quase fez a carreira inteira no Inter. Aí veio um convite do Grêmio, tu não sabe a alegria que é profissional, sabe? É um reconhecimento enorme. Claro. Né? Porque as pessoas diziam, mas ele trabalhou o tempo inteiro lá, ele é muito identificado. Mas tem qualidade, então vem trabalhar aqui. Mas a gente gosta do trabalho dele. E quando eu cheguei no Grêmio, essa história eu gosto de contar, que aí, hoje foi essa semana foi eleito o patrono do Grêmio, que é o Cacalo, que é Luiz Carlos Silveira Martins. No meu primeiro treino, ele estava me esperando na porta do vestiário. No Grêmio eu achei estranho, porque ele é um diretor, né, histórico do Grêmio. Quando eu desci do carro, eu desci meio assim, né? Aí quando eu cheguei, ele olhou para mim e disse, eu vim aqui para te dar boas-vindas, dizer que o Grêmio está muito feliz com a tua vinda, que a gente tem sempre quis que tu viesse trabalhar aqui, a gente está acreditando muito no teu trabalho e qualquer coisa que tu precisar, tu fala comigo, tu se sinta à vontade aqui, me deu um abraço e virou e saiu. Eu já cheguei em casa, né? Então eu queria agradecer ao Cacalo e contar essa história, porque realmente ele me deixou muito à vontade. Você, né, falou muito do Ceará também, acho que os outros clubes que foram importantes foi muito um trabalho de recuperação, mas no América você consegue fazer um trabalho mais de construção, né? De você levar até uma semifinal de Copa do Brasil, de você conquistar um acesso. Então acho que ali até te traz essa confiança como trabalho de treinador mesmo, né? Que é o trabalho que todo treinador quer, que é de médio e longo prazo, né? No América eu fiquei 1 ano e 4 ou 5 meses, né? No Ceará, se das duas juntas, deu 1 ano, no Juventude deu 1 ano e 3 meses, né? Mas quando eu cheguei no América, o América tinha passado talvez por um dos piores revés da sua história. O América perdeu a classificação, o acesso para a Série A dentro de casa, num jogo contra o São Bento de Sorocaba, que o América precisava só empatar e o São Bento já estava rebaixado. E o América perdeu o jogo, com 17 mil pessoas, foi assim, uma derrota muito dura, né? Por tudo, pela projeção, pela questão econômica também do clube, né? Tu subir para uma Série A hoje, em relação à Série B, é uma diferença de quase 100 milhões de reais, só para a gente começar a conversar, né? E o Salum, né? Eu fiz chegar no Salum que eu queria para o América, eu sempre quis trabalhar no América, né? E aí o Salum foi muito inteligente, porque ele não fez terra arrasada, ele manteve 70% do plantel. Manteve o treinador, o Felipe, mas o Felipe foi pro Red Bull e aí ele me chamou.
E eu cheguei, o América já tinha uma estrutura de trabalho, de time, filosofia de jogo, e eu gostava muito disso, sabe? E eu mantive e aprimorei. Então foi um trabalho assim muito bom que eu peguei, já com uma base bem encaminhada, com uma estrutura bem encaminhada. E deu certo, né? A gente conseguiu essa semifinal de Copa do Brasil, conseguiu acesso, a gente foi vice-campeão mineiro, mas com 2-0-0 com o Atlético, que a gente errou um pênalti, teve um pênaltizinho para nós na última bola que, nossa, foi duro, mas também foi um trabalho bem legal que tirou um pouco dessa imagem, né? De, vai lá Ele só pode trabalhar em clube, isso. assim, sabe, pouco tempo, Exato. pra salvar. E era a minha ideia de ir pro América, era essa, e o Salum, que era o presidente do América, e quando ele me chamou... essa ideia. Com também, essa ideia. Né? Ele falou, vamos fazer isso aqui junto. Então foi um trabalho bem planejado e foi muito legal. E te chamaram agora de novo? Eu não gosto de falar assim, sabe? Eu recebi vários convites durante esse ano, sabe? É duro você, me chamou, eu não fui, eu não acho legal. Eu sou muito amigo do Salum, e a gente continua se falando, mas a gente até conversando não era o momento, sabe? Eu acho que o América precisa de um outro tipo de profissional para ajudar o América. Está bem complicado, né, para essa recuperação. É viável, porque o América já fez isso mais de uma vez, mas a gente chegou à conclusão que não era o momento. A gente até queria, ele queria, mas tudo tem o seu momento. Até para não apagar o que você já deixou ali, né? E eu quero voltar no América para fazer um trabalho, mesma coisa, né? E eu falei isso para ele, e ele falou que não era esse momento é de emergência, né? Sim. E eu estou um pouco fora disso, então não foi esse momento que eu voltei, mas com certeza em breve, um pouquinho mais para frente, a gente vai se encontrar de novo. Tem o esporte também na tua vida, né? A tua última passagem, e que teve toda aquela confusão, porque foram 4 jogos no esporte, e aí vem a proposta do Santos. Isso. E que, na verdade, assim, eu lembro que eu estava assistindo, inclusive, esse jogo. Você E eu assistiu lembro o jogo? no meio da narração, não, o Lisca tá fechado com o Santos. Foi bem difícil. Foi uma grande loucura. Como que foi, de fato, o que aconteceu? Só comigo, né? As doideiras é tudo comigo, né? É muito difícil um treino no meio de um jogo. Não, mas eu não lembro disso. Eu também não lembro, sabe? E do jeito que era com rede social rolando. Assim, né? Foi bem complicado, sabe? Porque, na verdade, o jogo foi numa segunda-feira, né? Foi, E eu recebi o contato do Santos no domingo, né? E eu estava muito bem no esporte, sabe? Muito bem, eu sempre quis trabalhar no esporte, Recife é uma... Não, e a torcida também te me abraçou, o clube, os jogadores, sabe? A minha conexão com os jogadores no esporte talvez tenha sido uma das mais rápidas, assim, de aceitação, tanto de lá para cá como daqui, eu com eles, porque eu gostava muito do time, né? Eu gosto de um jogo de construção e talvez o esporte tenha os 2 melhores zagueiros hoje do Brasil para construir, que é o Sabino e o Thierry. Eles são mestres nisso, aí o Everton, aí tinha o André, aí o goleiro era o Maílson, o time era muito bom, precisava melhorar a parte ofensiva, né? Mas veio assim essa proposta, a 3ª vez que o Santos me chamava, né? E aí tu fica com... E é o Santos, né? É só o Santos, né? É só o time do Pelé, óbvio né? que mexe, né? Poxa, pela 3ª vez, né? E aí o que eu combinei, né? Eu combinei com o Machado, Jorge Machado, que era o meu empresário. Fala para eles que eu quero conversar, mas vamos só depois do jogo. Eu não vou conversar nada, eu estava focado no jogo, isso aí era domingo de noite já. Já estava todo preparado para o jogo, palé, tudo, né? Eu digo, não, eu quero fazer esse jogo e depois nós vamos ver. E aí foi que aconteceu isso, nenhum jogador sabia, eu não falei nada com ninguém, né? E aí saiu lá de Santos, vazou lá de Santos, né? Que eu já estaria acertado. E aí saiu no meio do jogo, quando eu cheguei no vestiário, o pessoal olhou assim, olha aqui, o vice-presidente. Eu digo, não, gente, vamos para o jogo, tal, tentei, mas... Foi uma situação bem difícil, né? Eu não tinha conversado com ninguém do Santos, né? E aí a torcida do esporte se revoltou e eu entendo, porque já sai que o teu treinador está ali disputando por ti, mas já está com outro clube. A reação a cabeça dele não está ali, na real. né? A reação da torcida. Exato, a reação da torcida foi, vai-te embora. O que tu está fazendo aí, né? Então, ficou um anticlímax assim no estádio, o foco do jogo foi por água abaixo, a gente acabou empatando o jogo, né? E ficou essa situação, que eu já estava acertado e tudo, e eu tentei explicar 200 vezes, e como eu fui, todo mundo achou... Esse foi a questão, exato. Você foi pro Santos. Eu fui pro Santos, então todo mundo achou... verdade, já estava acertado mesmo. E não é verdade, né? E ficou um anticlímax muito grande, que mesmo se eu quisesse ficar no esporte, ficou muito difícil. Sabe? Pelo clima que se criou. Por isso também que você foi, assim... Não já foi... ia de qualquer jeito. Olha, eu ia conversar, eu ia ver, mas eu queria escutar o pessoal do esporte também, né? Eu queria ver o que o presidente ia falar, isso por quê. Né? Eu tinha um contrato, claro. Eu tinha tudo, né? Mas não conseguimos ter essa conversa. Então... Não, ficou uma confusão tão grande, tão inusitada, né?
que eu acabei não conseguindo falar, o presidente ficou muito chateado até hoje, me critica pra caramba, até me atacou pessoalmente, então eu nem gosto de falar muito, sabe? Sim. Respeito isso, respeito demais o clube. E não vou chegar no nível de ficar respondendo, porque... Não leva a lugar nenhum, já foi, e né? ele Já é o passou. presidente de uma instituição como o esporte, né? Se ele não for mais, aí talvez eu possa responder ele, né? Mas por respeito à torcida do esporte, também já foi, já passou, né? O esporte está muito bem, vai fazer o acesso esse ano, né? Tem um timaço, tem um baita do treinador, que é o Enderson Moreira. Então, foi um erro, né? Foi um erro na minha carreira, não que eu me arrependa, mas depois de tudo que aconteceu hoje, analisando... Você não teria ido pro Santos? Não, depende da ida pro Santos. Não é isso. Não é arrependimento. Né? Eu não tenho esse arrependimento. Eu constatei que foi um erro porque eu não tinha essa aceitação no Santos. Da torcida. Você não chegou com esse respaldo, né? Com o respaldo total que eu tinha no esporte. Então, isso realmente foi uma lição para mim, né? Porque é difícil para nós... treinadores conquistar isso. E quando eu tinha isso, eu abri mão para tentar conquistar em outro lugar. Né? Só pelo tamanho daquele outro lugar. Não, era uma Série A, era um Santos, eu nunca, né, uma perspectiva boa também, o início foi muito bom. Nos primeiros 5 jogos, em 15 disputados, eu fiz 8 pontos, que são 56% de aproveitamento. Mas eu não tinha aceitação da torcida. E já veio com aquela situação, mercenário. Só para ter uma ideia, no primeiro jogo... Do jeito que você chega, acho que também poderia ter sido diferente. Totalmente diferente. Se fosse você estivesse em casa, que tranquilo. Seria totalmente diferente. Exato, seria totalmente diferente. Porque o primeiro jogo, o próprio 3 ou 4 torcedores do Santos, atrás de mim no banco, começaram a me xingar e me mostrando nota, sabe? Assim, ali na Vila, porque não conhece, é em cima, né? Cara, é em cima. Assim, colado. E eu olhei, poxa, sabe, eu quis vir tanto pra cá, sabe? Eu paguei a multa, eu me esforcei tanto pra vir. Você pagou tua multa aí? Eu paguei a multa no esporte, eu paguei. Né? E aí, tu chega e tu, sabe, a recepção, e aí tu começa a ver aquilo que tu tinha lá, né? Um baita de um time, uma recepção grande pra caramba, né? E aceitação enorme. E mesmo com os resultados bons, aí no outro jogo nós empatamos com o Cuiabá, e eu tirei o Soteldo com 40 minutos no segundo tempo. Burro! Sabe, eu não entendia. Aí, primeira derrota na Vila contra o Goiás, o estádio inteiro. Ei, Lisca! Suco de caju! Ei! Eu achei estranho, porque era a primeira derrota. Mas era tudo aquilo que a gente... tinha todo um contexto. Todo um contexto, né? E hoje eu vejo que o trabalho no Santos está bem legal, né? Porque é duro eu falar isso, já faz um ano que eu saí do Santos, né? Mas tem muitos canais lá que falam do Santos, mas nenhum profissional depois de mim fez mais aproveitamento que eu contra times da Série A, que eu só joguei contra times da Série A. Então, o treinador 2 fez 36%, o treinador 3 fez 33%, o treinador 4 fez 20%, mas isso não é falado. Aí eu te falo muito por causa do negócio. Mas o Lisca é doido. O Lisca é doido. Ele foi o pior. Não, ele não foi o pior. Se tu pegar e comparar só contra times da Série A, ele foi o melhor. Mas aí conforme tu quer dar a notícia, claro. Né? Tu sabe que tem alguns colegas teus que fazem isso, sim, né? Com certeza. Eles fazem, né? E aí que você fala da questão do apelido, do folclore e tal, do Lisca doido, mas nesses momentos é ruim, né? Nesses momentos é ruim, né? Porque eu fiquei um ano, né? Pô, o pessoal, que trabalho horrível. Tá, tudo bem, tem todo o direito, né? Mas o tempo passou. Sim. E o tempo é o senhor, né? Dos acontecimentos, Total. Né? E passou um ano. E agora? Então, não tenho nada contra ninguém, pelo contrário, né? Mas a todos os caras que fazem lá os canais, Santos não sei o quê, Santos não sei o quê. A verdade. O aproveitamento de todos os treinadores. Desculpa, até um desabafo aqui, mas é uma coisa assim que durou um ano, sabe? E eu não vejo eles falarem isso. Então, um grande abraço para todos vocês. Mas falem a verdade. E agora tem outro clube também que eu acho que vai nessa mesma linha, que é o Avaí, né? Ele tá pior ainda nessa situação. O Avaí é um clube que tem muita dificuldade na Série A, né? Muito. Se você pegar todas as campanhas, o Avaí sempre sobe e cai, sobe e cai. Eu tinha um grande amigo no Avaí, que era o Jorge Macedo, que foi gerente do Inter. E quando eu saí do Santos, eu estava arrumando as minhas coisas, ele me ligou, vem me ajudar aqui no Avaí. E eu, poxa, sabe, o presidente era... Você não consegue dizer não também? Cara, eu tava indo pra casa e eu disse, cara, falta 13 rodadas, o Avaí precisa ganhar, vai ser muito difícil. Eu tinha certeza que ia ser muito difícil. Mas eu vou tentar, o presidente novo, primeira vez, o Bruno, vice de futebol também, pela primeira vez. Né? Mas a gente não conseguiu. Né? Eu ganhei o primeiro jogo contra o Atlético e depois a gente teve uma série de 5, 6 derrotas, inédito também para mim.
e não encaixou o trabalho. Já vinha com 9 jogos sem vencer, Sim. com muita dificuldade, né? E não aconteceu, no Avaí não aconteceu. E aí acabei vindo embora, mas não tenho queixa nenhuma, pelo contrário. Você tá vivendo um ano muito difícil, né? Tá na Série B complicado. mesmo, né? Mas assim, ó, o Avaí, ele corrigiu um erro, né? Porque ele trouxe o Barroca de volta, né? Eu não conheço o Barroca pessoalmente, mas o Barroca estava fazendo um bom trabalho. Eu entrei no lugar do Barroca, porque eram 9 jogos já que ele não ganhava, mas todo mundo gostava dele. Ele foi um erro mandar ele embora. Foi um erro, sabe? E ele tava bem, ele tem uma identificação com o Avaí, sabe? E os jogadores estavam gostando, a própria torcida. Só que chega uma hora que tu não ganha, vamos tentar uma coisa. Eu até ganhei o primeiro jogo, mas depois voltou. Praticamente é o que sabe? Foi aquele fato novo. É o fato novo que é velho no futebol, né? Porque esse fato novo muitas vezes não resolve. O problema não é só o treinador. Sim. Né? Então, acho que ali o Avaí aprendeu com isso e esse ano agora trouxe o Barroca de volta depois que estava na zona de rebaixamento na Série B. Trouxe o Frila também, que é o executivo, né? que é carioca também. E eles contrataram, né? 12, 13 jogadores e o time está reagindo, né? Porque é o centenário do clube também. E o Avaí, pelo menos, tem que permanecer na Série B, né? Então, foi uma passagem assim que não foi positiva, mas assim, foi tranquilo porque o Avaí na Série A ele precisa rever uma série de situações para jogar uma Série A hoje. Né? Em nível de estrutura física, estrutura de recursos humanos, sabe? De evolução também de gestão. O Avaí sabe disso, né? E hoje você chegar numa Série A e permanecer numa Série A é muito difícil. A gente já falou sobre isso, né? E o Avaí eu tenho certeza que esse ano provavelmente não vai subir, mas vai se manter. Mas na próxima vez que jogar a Série A, com certeza vai estar com uma estrutura diferente. Foram muitos clubes até agora, Lisca. Qual elenco te deu mais trabalho? Bah! A de confusão, entendeu? Ah, é uma pergunta boa. Mas assim, o elenco do Inter, mas eu não era treinador, eu era auxiliar técnico de 2002, era difícil, cara. Era curtia uma Não, eu fiz uma reunião com eles na noite. Na noite. Conta isso. Eu era auxiliar do Guto Ferreira, né? E o Grêmio perdeu pro 15 de Campo Bom. E era o time do Grêmio, era do Tite, era o time... Sim. E era uma semifinal, e nós e São Gabriel. E aí eles perderam, só que o jogo acabou umas 11 da noite, né? E o Guto, nós precisamos falar com os jogadores. Eu não estou conseguindo falar com eles. Ele queria falar com o Júnior, que era o capitão, mas eu falei, eu sei onde é que eles estão. Como é que tu sabe? Eu digo, bom, isso aí é outro problema, né? Aí a fonte a gente nunca disse, né? Não, eu sei onde eles estão, eu vou me encontrar com eles. Então vai lá. Eu encontrei o Júnior, o Alexandre, o Fernando Baiano, num bar ali na Cidade Baixa, né? E aí eu falei, galera, vamos acalmar, porque nós vamos ganhar o campeonato. Aí o Júnior fechou assim, ele disse assim, ó, o Grêmio perdeu? Eu falei, perdeu, tá fora. Agora o campeonato é nosso. Fica tranquilo, Lisca. Galera, vamos parar de tomar, vamos embora, vamos dormir, vamos... Eu digo, mas vocês vão embora mesmo. Fiquei mais um pouco ali. E deu tudo certo, a gente saiu campeão. Mas era um grupo difícil, o Inter tinha muita dificuldade financeira. Talvez os maiores problemas para a gestão de grupo é esse, quando não tem grana. Não tem a grana, né? E quando tu combina... E você quer cobrar, mas isso a tua parte você não tá fazendo, né? A parte do clube. Fica difícil, né? Daí fica difícil. E outra coisa, o pior é quando você combina uma coisa e não consegue cumprir. Aí, jogador... Tipo, ó, gente, vamos classificar que a gente vai pagar os salários atrasados. Ou então assim, paga, vai sair... Da sexta-feira vai sair uma parte, não sei... Aí chega na sexta e não sai. Rapaz, o vestiário fica... É uma realidade de muitos. De muitos. Né? E aí fica aquele... Diz que me diz que tal. Aí, mas esse aqui, mas aquele ali. Então esse é mais assim de... Tá, mas de você treinador. Treinador. Você tem que chegar, galera, pelo amor de Deus, não tá dando. Tem não tem assim, não. Não, assim, de incomodação, não. Um ou outro jogador que é normal, né? Tu sabe como é que é jogador também. Alguns... Tu tem que chegar mais junto, conversar. Mas é uma coisa que a gente precisa melhorar muito no futebol, sabe? Esse trabalho da parte mental do jogador, sabe? A orientação do jogador, sabe? Hoje o jogador está muito exposto. O jogador tem algumas vezes dificuldade, né, de assimilação daquilo tudo que está acontecendo no entorno dele. Do que mexe um jogador hoje de alto nível, né, que a gente está falando, é 1%, né, dos jogadores de futebol brasileiro. 95% ganham salário mínimo. Sim. 2, 3 ganham um pouquinho mais e 1% é essa acima de 200, 300, né? Então, nós precisamos dar mais espaço para as psicólogas, para as psicoterapeutas. Nós precisamos orientar os jogadores. A gente vê, assim, vários problemas que a gente vê aí, né? No dia a dia, dificuldades que eles têm
de estrutura de vida, né, de estrutura mental. Então, isso é uma coisa muito importante. Eu sempre procuro ouvir muitos jogadores. Você é um cara que conversa muito. Conversa. A minha sala não está bem, você vai A minha ali. sala está sempre aberta, né? E a gente, pela experiência... Você já sente que o cara não está normal, Tu já sente, né? O que a gente faz, né? A gente trabalha observando pessoas. Eu faço isso há 30 anos. Então, o jeito que o jogador chega, o jeito que ele aquece, né? O jeito que ele procede no vestiário, tu já sente, né? Sim. Mas com o auxílio profissional fica muito mais fácil para o treinador. Porque hoje a gente tem pouco tempo também para ser vamos dizer assim, o paizão, o psicólogo da parada. A gente precisa da orientação profissional também para a gente poder atacar no ponto certo e poder dar o suporte para o jogador ter o melhor rendimento possível. Então isso é uma coisa que é bem importante no nosso meio e a gente precisa desenvolver isso nos clubes para evitar esses problemas aí, sabe? Esses problemas individuais, esses problemas de grupo. E é complexo, são 30 jogadores, né? Cada um com a sua ideia, cada um querendo seu objetivo pessoal, e o nosso objetivo é o quê? Canalizar todos eles para pensar junto, deixar o eu um pouco de lado, botar o nós na frente. Não é fácil, mas é o nosso trabalho. Qual o maior jogador que você treinou? De qualidade, assim, inteligência, visão de jogo? Tem vários, cara. Maior, assim, é difícil de falar, mas... O Marcelo no Fluminense foi, quando eu treinei ele no Juniores do Fluminense, cara, já era um craque. Já era um craque. Ele era do juvenil e eu puxei ele pro Era magrinho. Mas vinha de skate, né? Ele vinha daquele jeito, aquela habilidade que ele tem, né? E o pessoal não deixava, eu subi ele pro Juniores, eu era treinador do Juniores e ele jogava no juvenil. Ele e o Lene. Os dois eram um fenômeno, né? E aí, quando eu subi ele, fazer um coletivo com o juvenil, né? E a diretoria toda foi lá e eu falei pro Marcelo, capricha que tá todo mundo olhando. Não precisava nem ter falado. Tipo assim, querido. Querido, foi 3-0, ele fez 2 gols, no outro fim de semana ele já estava jogando no Júnior e no outro ele já estava no profissional. Pena. Porque o Abel viu. Né? E foi. E assim, de iniciação, o Pato, quando o jogo começou a jogar comigo, ele tinha 16 anos e tecnicamente, né, ele era... Você pegou uma base do Internacional bizarra, né? A ordem foi assim, foi Nilmar, em 2002, 2003, aí depois Sobs, 2003, 2004. Luiz Adriano, 2005, 2006 e Pato. Né? Então eram os 4. Né? Um depois do outro, né? E você tem histórias com todos eles, né? Com todos. E contra, aí o Ronaldinho Gaúcho, né? Que eu me criei jogando contra ele. Então tu imagina a minha cabeça para fazer sistema defensivo para parar o Ronaldo. Tinha que fazer marcação dupla, tinha que fazer... Tinha um diretor meu do Inter que pagava bicho dobrado pro volante marcar o Ronaldo. Se tu não deixar ele, tu ganha o dobrado e tal, não sei o quê. Mas o Ronaldo era um fenômeno. Esse aí sim, esse aí com 12, 13, 14. Eu vi ele jogar com 11, 12, 13, 14. Gente... Mas eu queria. Não, era absurdo. Eu falei pro meu pai que o Grêmio tinha o melhor jogador do mundo quando ele tinha 14 anos. Depois que a gente perdeu um Grenal de 2-0, ele fez os 2 gols, né? Aí meu pai riu. Quando ele ganhou o prêmio, o meu pai me ligou. Disse, eu acho que você entende de bola, filho. Você já tinha me avisado há um bom tempo. Eu falei, pai, tem coisas que, né, não tem como fugir, né? Enxergar. Então o Ronaldo, aí esse eu não treinei, né? Eu joguei contra e depois treinei o time que ele era o dono, mas não tive a oportunidade de treinar ele. O Patos tem uma história bizarra com ele. Você vai para Milão com ele. Fui lá. Como que foi essa loucura? Porque o Pato, de toda essa lista, teve Fábio Pinto também, teve Diogo Rincon, vários jogadores que trabalharam comigo foram pro exterior, né? Então, quando o Pato chegou, eu já sabia que ele ia jogar no exterior, óbvio, né? E eu falei pra ele, quando tu for pro exterior... Me leva. Eu vou ficar lá contigo pelo menos uma semana. E ele, tá bom. Aí ele chegou pra mim um dia e disse, eu tô com uma dúvida cruel. O que foi? Aí eu tenho proposta do Real Madrid, da Juventus de Turim, e do Milan. Eu falei, que problema. Pois é. Um problema assim. Tipo de problema também. Vamos trocar o problema, falei pra ele, né? Aí ele escolheu pelo Milan, né? E aí eu fui. Liguei pra ele, não conseguia achar ele, Aí ele me disse, tu me acha lá acho que era Ola, era uma boate que tinha lá, que eu vou estar lá com o Cafu, com os caras. Aí eu fui lá. A galera vai me recepcionar hoje aqui. Mas eu não conseguia chegar perto dele, porque era assim, ó, era segurança, era gente, ninguém... Aquele caos. É caos, né? Aí eu fui chegando, aí quando ele me viu, ele botou as 2 mãos na cabeça. O que tu tá fazendo aqui? Eu falei, não falei que eu ia vir ficar contigo, mas não te acho. Aí fiquei com ele uma semana, foi muito legal, o Geraldo, que é pai dele, fui nos treinos, me apresentou o Milan Lab.
Na época era Ronaldo Fenômeno, Cafu, Serginho, Prilo, Inzaghi, Pato, nossa, Não, era uma seleção. Era uma seleção. Kaká, o irmão do Kaká estava lá também. Então foi bem legal. Valeu a pena a viagem. Valeu. E nessa mesma viagem a Inter de Milão queria contratar o Daniel Carvalho, que também que era um craque também, um jogador de alto nível. Então eu também fui para lá para isso, mas no fim o Daniel não foi vendido para a Inter de Milão porque os russos triplicaram a proposta e o Daniel ficou lá. Mas o Pato é um amigo pessoal também e é um fenômeno. Agora estou muito feliz que ele voltou no São Paulo. Tomara que dê tudo certo. Torcendo para ele demais. Com o Nilmar, você tem uma história de que você chama ele de aspirina. Aspirina. Ele era muito magrinho. E você que... Não, foi o Mano Menezes que trouxe. O Mano pediu. Eu já era treinador dos juniores e o Mano do juvenil. E o Mano foi num torneio que a gente ia sempre no interior do Paraná e viu ele jogando no Bandeirantes e trouxe ele. E a gente trocava, aqui no Sul é fardar, né? Mas o Brasil é trocar a roupa. A gente trocava, todo mundo, juvenil e júnior, né? E aí o Mano disse, o Nilmar tá aí, esse jogador que eu te falei que eu trouxe. Aí eu fui lá no vestiário, olhei, não, o Mano tá louco. Cara, é muito magrinho pro Rio Grande do Sul, é difícil, olha. Aí eu voltei, falei, Mano, tu tem certeza? Ele, professor, eu acho que me mandaram gato por lebre, professor. Eu falei, Mano, pelo amor de Deus. Ele, não, parei que eu vou lá ver. Aí o Mano foi. Ficou lá uns 10 minutos, voltou. Disse pra mim, professor, é o homem mesmo. É ele. O senhor vai gostar, é bem o estilo. E o Neymar é um jogador dinâmico, né? Até. Primeiro ano ele teve dificuldade, ficava no banco, o Mano botava ele um pouquinho. No segundo, aí o Mano, aí ele subiu pros juniores, né, pra jogar comigo. E o Neymar era meio bagunceiro, assim, fazia, né? Ali na concentração do Inter era duro e tal. E ele tinha trabalho também. Então. Ele tinha aprontado. Aí quando eu voltei em março, eu peguei ele e disse, ou tu joga ou não, deixa que esse ano eu vou me concentrar. Nossa, ele jogava muito. Né? Ele começou a jogar demais, aí só que ele tinha esse problema, né, da parte muscular. Né? O Inter ele tem muita dificuldade de ganhar massa muscular. Muito. Aí o que a gente fez? O Inter tirou ele, né, 3 meses, faz um trabalho, né, de reforço muscular, com o professor Hélio Carraveta, só que eles não queriam que o Neymar jogasse nesse período comigo. E só musculação? Só treino, porque ia fazer muito hipertrofia, né, ia tomar muito suplemento. Aí eu falei, não, mas eu preciso dele. Então tá, então tu pode usar ele 30 minutos, 45 minutos. E eu, tá bom. Aí o que eu combinei com ele? Tu fica pro segundo tempo. Cara, quando eu botava ele no segundo tempo, e ele já com essa força, já trabalhando. Aquela vontade de jogar... Ele entrava arrebentando, né? Só que os caras ficavam bravos comigo, porque como é que bota no banco um jogador desse? Mas ninguém sabia. E aí o presidente, o meu preparador físico, que era o Galo, e o presidente, que era na época o Fernando Carvalho, apelidaram de aspirina. Aí, mas por que aspirina? Porque entra e acaba com a dor de cabeça do treinador, né? E realmente, a gente estava ganhando ou perdendo, ele fazia 2 gols, virava ou dava passe para gol. E aí na final do Campeonato Gaúcho, agora vamos botar ele com a 10 de titular para todo mundo ver. Esquece. Ele arrebentou com o jogo e aí já foi profissional. Depois da história a gente já sabe. E aí todo mundo viu, né? E ele não sabia nem meu nome, porque no casamento dele ele me ligou. Eu quero te convidar para o meu casamento, mas eu não sei teu nome. Mas ninguém sabe, Lisca, vou te contar esse segredo. E aí eu falei, é Luiz Carlos Cirne Lima de Lourenço. Tu também não sabia. E aí ele me convidou. Mas ele falava para a Laura, como é que nós vamos mandar o convite? E a Laura descobre. Lisca, não pode. Lisca, né? Não, manda, porque queria convidar minha família também. Então o Nilmar não sabia meu nome, mas a gente teve uma história bem legal junto, bem legal. E Lisca, aonde quer chegar? Tem algum sonho assim que você falou, não, esse eu vou conquistar, quero treinar tal time? Eu quero me firmar no mercado da Série A do Campeonato de Futebol Brasileiro. Eu te dizer assim, um time no futebol brasileiro é muito complicado, né? Porque tem vários times que eu gostaria de treinar. Mas você quer tempo, né? Pra colocar tua cara, colocar teu esquema de jogo. Todo treinador quer isso, né? Participar das contratações, é o sonho, né, de todo treinador. Mas hoje é muito difícil. Hoje é muito difícil, né? Hoje o treinador, as pessoas acham que ainda tem esse poder total de definição, mas não tem mais, né? Hoje você opina nas contratações, mas é uma equipe, né? Tem análise de desempenho, tem o diretor estatutário, tem o diretor executivo, tem o coordenador técnico, tem o presidente, tem os interesses financeiros do clube. Então hoje o treinador ele não consegue assim ser o principal nome para montar um time. Sim. O que a gente quer é assim,
É um tempo para poder, pelo menos, uns 3, 4 meses para desenvolver o método. E aí depois ter uma análise, né? Mas a realidade do futebol brasileiro, a nossa média de permanência é 4 meses. Né? Então, tu tem que te adaptar, mas o meu sonho é esse, né? É fazer ótimos trabalhos e me firmar no mercado da Série A, que é muito difícil. É uma seleção natural, são muitos profissionais no futebol brasileiro. E hoje ainda os nomes de fora, né? Os estrangeiros estão com aí muita você vê, estão com muita força, nosso trabalho está um pouco desvalorizado. Está mais 13 treinadores, né, na Série A. Exato. 7 brasileiros, 13 estrangeiros. Então, realmente, nós temos menos espaço, né? Mas nós temos que mostrar serviço e reconquistar o espaço. Claro. É isso, né? Depende de vocês. Tem uma galera nova também na Série B fazendo ótimos trabalhos. É difícil também essa nova geração ter espaço. E no futebol brasileiro é bem complicado. Né? Por exemplo, eu vou te dar o exemplo do Santos. Nos 5 primeiros jogos, nós fizemos 8 pontos. No Atlético, nos 5 primeiros jogos, o Felipão fez 2 pontos. No Corinthians, o Luxemburgo fez 3 pontos. Mas eles têm um histórico. Eles têm uma casca que permite que eles não comecem muito bem e que tenham um pouquinho de paciência, que eles vão encaixando o trabalho. Mas é o tempo, né? Mas eles conquistaram isso. Eu não estou contestando isso. E o treinador emergente, ele já tem que... Dá a resposta. Na hora. Isso. Ele não tem essa... agradeça que você está aqui, né? Exatamente, sabe? Então não tem esse crédito que eles têm. Então isso também dificulta um pouco. Mas é a característica, tu tem que conquistar esse espaço que eles conquistaram. Essa é a realidade. As SAFs, esse novo momento do futebol brasileiro, como que você enxerga? Eu acho legal. Eu só não acho legal a questão da recuperação judicial que eles propõem, né? Porque a SAF, ela assume o para frente e o para trás. O Mano colocou numa entrevista, eu achei ele bem... E a grana que eles estão devendo para um monte de gente. Que negócio bom é esse, né? Porque tu só pega o ônus, tu não pega, tu só pega o bônus, né? Agora, traz profissionalização, traz mais tempo de trabalho. Claro que a maioria são treinadores estrangeiros, mas a visão é um pouco diferente. Nós temos o exemplo aí no Botafogo, né? Sim. Que o Luiz Castro começou mal o ano passado. Uma das primeiras, né? Então, assim... Uma das primeiras, hoje está muito bem. Agora nós temos também a contrapartida, né? Dos 4 que subiram, quem é que é o melhor hoje? É o Grêmio, que não é SAF. O Bahia, o Vasco e o Cruzeiro. O Cruzeiro está no meio da tabela, mas o Bahia e o Vasco estão brigando para não cair. Então isso aí mostra que também não é a solução total para resultados. É muito mais para clubes que estão naquele desespero, que não tem uma outra salvação, ou faz, ou acabou, ou decreta falência. O preço ainda é baixo, né? Se você vê ali o preço que o Ronaldo comprou o Cruzeiro, é 400 milhões, né? É o preço do Vitor Roque. Sim. É o preço de um jogador. É bizarro. É meio bizarro, né? Porque para os estrangeiros ficou muito barato, né? Mesmo com as dívidas. Isso eu conversei com algumas pessoas do futebol, disse, não, Lisca, é barato porque 400 milhões tu transforma em euros. Para eles, pelos que eles mexem, é muito barato. É claro que é muita dor de cabeça que tem que resolver, né? Mas é um bom negócio, entende? Muito. Porque aí tu... E aqui nós temos pé de obra, vamos dizer assim, né? Nós estamos sempre revelando, formando. Sim. Agora nós tivemos aí o Vitor Roque vendido por 400, o Endrick por 400. O Neymar agora de novo numa transação, né, milionária, absurda. Então eu vejo com bons olhos. Agora tem sempre o lado positivo e o lado negativo, né? E o positivo é esse, mais tempo para trabalhar, mais profissionalismo, mais estrutura, mais investimento. Eu acho legal. Lisca em casa, falando mais da tua vida pessoal, Lisca. Você chega em casa, TV, assiste bastante jogo. Programa esportivo, curte, vê? Curto. Agora se irrita, já fica, tá falando mal de mim. Não, quando eu tô trabalhando, dificilmente eu vejo. Sim, melhor se blindar. E também não tem muito tempo, né? Sim. Agora, quando tu não tá, é legal de tu ver também, né? Muitas vezes eu fico chateado pelos meus colegas, sabe? Porque, porrada. Tu diz, nossa, como é que, né? Tu começa a ver pelo outro lado, né? Sim, outro prisma. Eu tive a oportunidade também de trabalhar do lado de vocês, né? Na Copa do Mundo. Verdade. Curtir, assim, uma redação, ver como é que funciona o dia a dia de vocês, sabe? Ver o outro lado também, né? Tu como treinador, mas ver pelo lado da imprensa, como é que as pessoas, né, veem isso, como é que elas trabalham, foi bem legal também. Tenho lido bastante também, terminei meus cursos na CBF. Fechou todo. Fechei a licença Pro, já está tudo feito, né? E tenho ido em jogo também, né? Que é outra coisa que é bem legal. Eu vou e consigo ficar perto do torcedor para ver a reação do torcedor, assim. Porque quando tu fica lá no banco de reserva, tu não tem noção. Não, outra coisa. E tu não vê a paixão que tem, né, aquilo ali. Aí tu vê a paixão dos caras, né?
Eu vou muitas vezes ali na Arena do Grêmio, no Beira-Rio, no São José também. É muito legal tu ver a paixão, sem estar envolvido no jogo. E poder analisar o jogo, né? Ideia do treinador, como é que ele fez, como é que ele procedeu. Um mexeu desse jeito, o outro mexeu do outro. É bem legal. E ficar com as filhas. Tem 2 filhas? 2 filhas, um cachorro. Que a gente conheceu, ele é gigante. O Kenai. E aí eu posso curtir, levar elas na escola. Coisas que não são muito Levo a Antônia no comuns, tênis, né? janto com elas, depois da janta... Cozinha? Pra elas, não? Não, faço churrasco. Ah, tá. O churrasco você garante. O churrasco eu garanto. Mas na cozinha é a Dani, né? E aí eu posso, assim, conversar com elas, porque uma tem 14, outra tem 17, e daqui a pouco eu não vou mais ter isso, porque... Não vai. Tu já foi pro mundo, né? Vocês crescem e vão pro mundo, né? Então, ontem, pô, a gente jantou, aí elas me contaram tudo que aconteceu na escola. Eu levo lá, eu busco, eu levo na festa, começou as festas também, né? Essas meninas... Pai de menina, Pai então, de menina, né? Vai dar uma Aí, sofridinha. sexta e sábado tá bem corrido na madrugada, sabe? Leva uma, busca Pegar outra. 3 da manhã na balada. Ou na casa das... Leva pra dormir todo mundo na casa, a Antônia de 14, a festa do pijama. É. Então isso eu não tinha, sabe? Esse convívio, assim, eu sinto falta, sabe? E é difícil tu perder isso. É difícil. As meninas não vão mais comigo, né? Eu sempre vou sozinho. Elas não conseguem me visitar muito, mas a Dani, que vai, minha sogra ajuda, né? Mas essa vida de pai eu tenho curtido bastante. Tem alguma história, assim, de um pai das filhas, da amiga das tuas filhas, assim, de tipo, pô, fala pro Lisca isso, quando descobre que é o pai? Elas não gostam de falar muito. Ah, é? Principalmente quando a gente... Quando a gente ia morar fora, elas vão pra escola, por exemplo, em Recife, elas não falavam nada, né? Óbvio, porque elas eram filhas do treinador do Náutico, porque tinha o torcedor do Esporte, torcedor do Santa Cruz, os menininhos. Geralmente pegavam no pé delas, né? Mas teve uma vez em Recife que a Giovana me chamou e disse, pai, tem um colega meu aqui que tá me incomodando o tempo inteiro, tal, que tu é burro, que tu não sei o quê. E eu, não, mas que time que ele torce? Santa Cruz. Xinga ele também, porque o Santa Cruz não tá legal também, né? Mas aí fomos lá, conversamos com a professora. Mas tudo tranquilo, não teve assim, né? Os pais. Não, de vez em quando eles falam, por que não botou fulano? Por que não. Isso é chato. Mas é natural, o pessoal me trata super bem na rua. Isso é uma coisa que eu, graças a Deus, eu conquistei, sabe? Tenho um carinho bem legal das pessoas, da torcida, de criança pra caramba. Recebo muito vídeo também. Meu telefone, o antigo, ele vazou, lá em 2018, no Ceará. Tem o lado ruim, porque eu recebi muita coisa ruim. Mas ele foi indo pelas torcidas, ele foi indo. E hoje eu recebo muita coisa boa. Uma coisa que era pra ser ruim virou boa. Então eu recebo lá da torcedor do Guarani, por exemplo, agora no meu aniversário, o seu Agildo, ele mora nos Estados Unidos. Ele me liga todos os meus aniversários. Ele tem 71 anos, a esposa deles mora em New Wake, nem me lembro o nome da cidade. Cara, é muito legal. Todo 11 de agosto, que é o meu aniversário, o seu Agildo liga. Lisca, eu te adoro. Então, vazar o telefone também. Teve o lado bom. Tem o lado bom também. Lisca, a gente tem um quadro que se chama De Primeira, tá? Eu vou lançar uma palavra que não dá pra dominar, é só... Não, é tipo papum. Papum. Preparado? Vambora. Ceará. Tua glória é lutar. Tite. Baita no treinador. Neymar. Craque. América Mineiro. Carinho enorme. Fernando Diniz. Gênio. Hoje o maior, assim, brasileiro? É difícil dizer o maior, mas assim, o diferente. O diferente. O autoral. Só ele faz aquilo ali. Eu acho que ele valoriza demais a parte técnica do futebol brasileiro. 100% com ele. Ele na seleção, como é que você tá vendo? Show de bola, mas pra ficar. Carlo Ancelotti nem apareça. Fica lá na Itália. Baita do treinador. Grazie mille. Ele é excelente treinador. Ele é gigantesco. Ele é, assim, não, né? pô, nós agora no curso da CBF, um dos trabalhos era todos os títulos que ele ganhou em cada liga. Ele ganhou nas 5 maiores ligas ou 4 maiores ligas. É fenômeno também. Mas brasileiro é o Diniz. Santos, infelizmente, não deu certo. Porto Alegre. Porto Alegre é demais. Porto Alegre é legal, é minha
Minha terra, Inter. onde tudo começou. E teve também aquela passagem também no profissional, né? Foi curta, mas... Foi curta, foi. Mas foi especial também você ter dirigido o Inter, né, no profissional. Eu não podia dizer não. Para os últimos 3 jogos, o presidente Fernando Carvalho me chamou, né, e por toda a história que eu tive lá. E era só para aqueles 3 jogos. E, infelizmente não deu, foram 3, uma vitória, um empate e uma derrota. 44% de aproveitamento. Que hoje daria assim 11ª colocação, mas a gente precisava fazer. Já estava não muito tinha complicado, como. né? Pato. Fenômeno. E para fechar, um churrasquinho? É tudo que o gaúcho gosta. E as minhas filhas também adoram o churrasquinho do pai. É carne bem passada ou mal passada? No ponto, né? Mas aqui no açougue, aqui perto de casa, tem uma costelinha que é top. Top. E eles já me conhecem, né? Entendi. Já Então, deu aquele pedaço bom mesmo. Especial, né? Especial. O miolo do entrecô e a costela, assado de tira, gaúcho, não tem igual. Lisca, muito obrigada. Eu que agradeço. Receber a gente aqui na tua casa, um prazer enorme. Eu que Conversa agradeço. boa, belo contador de histórias. Valeu. Que seja um ano muito importante para você. Talvez algum clube, talvez não. Vamos lá. Né? Eu que agradeço, sabe? O futuro a Deus pertence. A gente, tu quer o futuro é que nem um jogo de futebol. Tu acha que tu controla, mas não controla. Sempre tem alguma coisa ali, né? Mas eu que agradeço vocês, obrigado pelo espaço. Chama a galera toda sexta-feira, episódio novo, exclusivo. Toda sexta, vamos clicar, vamos entrar no canal, dar like. E espero poder ter contado algumas histórias aí. Obrigada. Beijão pra todo mundo.